E pela primeira rodada do Brasileirão, o Flamengo e o Internacional empataram por 1-1 no jogo muito movimentado no Maracanã. E já adianto, opinião polêmica, mas pra mim são os dois times favoritos a ganhar o campeonato. Então, cara, deixa o like, se inscreve aí e bora pra análise. Cara, não deveria ser surpresa que o jogo seria um grande jogo, porque hoje a partida disputada entre os dois times foi uma partida bonita, uma partida intensa, uma partida de oportunidades. E mesmo assim, eu ouso dizer que foi o Internacional, o Flamengo mais fraco dos últimos tempos. Que eu realmente não sei porquê, mas quando essas duas equipes se pegam recentemente, desde 2020, assim, são apenas confrontos de alto nível. Enfim. De toda forma, além de todo esse componente histórico das duas equipes, ser um confronto muito equilibrado, são 39 vitórias pro Inter, 38 vitórias pro Flamengo, então assim, é um confronto extremamente equilibrado mesmo. Times que disputaram grandes palcos, né, tivemos 3 brasileirões, que enfim, os dois foram envolvidos nas primeiras colocações, sendo 3 vitórias do Flamengo e 0 do Inter. E além de todo esse componente histórico, o histórico recente também conta muito, porque assim, o trabalho do Roger Machado é fenomenal, é a única equipe do Brasil que está invicta até o presente momento da temporada, e o trabalho do Felipe Luiz é aquilo, né, tem mais título que derrota. Então assim, são dois trabalhos muito sólidos, que não só vêm desse ano, mas já vêm do segundo semestre do ano passado, desempenhando bom futebol, desempenhando futebol, pô, vistoso, ofensivista, certo? Então assim, eu sabia que ia ser um jogo muito bom, e de fato é um jogo muito bom. A equipe do Internacional, a equipe do Roger Machado tinha um desafio muito grande pela frente, que é pegar o Flamengo em casa, no Maracanã, o que eu julgo ser, na temporada 2025, pegar o Flamengo no Maracanã vai ser o jogo mais difícil de todos os times. Então os times que forem lá e conseguirem pegar um ponto, é ponto conquistado. Porque o Flamengo é um time extremamente sólido, um time extremamente forte, e pô, a defesa deles, cara, é Léo Ortiz nível seleção brasileira, é o Wesley seleção brasileira, é Alexandre Wesley seleção brasileira, o Rossi que é um baita goleiro. E o único que não é seleção brasileira é o Léo Pereira, que é um baita zagueiro. Então assim, é uma equipe muito forte defensivamente, que tem atacantes de nível luxo, né? Tu tem o Bruno Henrique, tu tem o Cebolinha no banco, tu tem o Plata que tava no banco, então assim, equipe muito potente. Faltou e sentiu muita falta do Gerson hoje, o time do flamenguista, né? Mas enfim, o jogador não pôde jogar, né? Infelizmente pela lesão na seleção brasileira também. Já o Inter trouxe algumas mudanças em relação ao time que ganhou o Gauchão, né? Você teve o Rocher, que entrou no lugar do Anthony, você teve a saída do Vitor Gabriel pra entrada do zagueiro Juninho, que acho que enfim, estreou pelo time do Internacional, não acho que fez uma partida muito glamourosa, mas enfim. Tu teve a volta do Wesley pro time titular, tu teve a volta do Borré pro time titular. Então assim, foi um time bem mudado em relação ao que vem jogando, né? E acho que desempenhou bem. A proposta do Roger, claramente o Inter veio pra uma postura mais defensiva. O Rocher, a partir dos 2 minutos de jogo, ele já tava tentando esfriar o jogo com a bola no pé, porque os 90 minutos do Maracanã são muito longos mesmo. O time do Felipe Luiz é um time muito intenso, um time que busca a bola, pressiona na saída de bola, né? E acho que o Inter conseguiu lidar muito bem com isso no primeiro tempo. No primeiro tempo não teve tantas grandes chances claras, né? Você teve o golaço do Internacional, que é uma batida de primeira do Bruno Henrique, absurda, né? Com o passe magistral do Bernabé. E o Bernabé, que lateral é Bernabé, né? Bernabé ainda é o melhor lateral esquerdo do Brasileirão. Pena que é argentino, porque se o Bernabé fosse brasileiro, ele era nível seleção brasileira, né? Esse é o nível do que joga o Bernabé, é um jogador muito ofensivista. As melhores oportunidades ofensivas do Inter passaram por corridas ofensivas do Bernabé pra linha de fundo. Eu acho que o Roger jogou muito bem, assim. Teve uma leitura de jogo muito interessante. Ele sabe da qualidade do time do Inter, mas ele também sabe da qualidade, principalmente da qualidade que é o Flamengo, essa máquina, né? Então saber que se fosse jogar de peito aberto contra o Flamengo, com esse time que tava levemente modificado, eu acho que ia se complicar mesmo. E tomou a decisão certa de jogar um pouco mais inteligente, de uma forma um pouco mais comedida, o que foi uma estratégia que deu muito certo no primeiro tempo, né? É bem verdade que no segundo tempo, quando o Flamengo volta melhor que o Internacional, ele consegue as melhores chances da partida, tá? Que apesar do gol flamenguista, que é do Léo Pereira, né? Ser de um bate-rebate, um gol feio, o Flamengo ele teve as melhores chances da partida. Teve uma bola do Juninho, agora, o Juninho atacante do Flamengo, que inclusive é uma coisa engraçada, né? Tipo, ambos os times tinham Juninho, ambos os times tinham Bruno Henrique e ambos os times tinham Wesley. Então assim, só é uma curiosidade boba, né? Mas é uma coisa, né? Acaba sendo engraçado. Porque, né, eles estavam se degradando toda hora no campo, então, enfim. Mas o Juninho, ele teve um lance extremamente bom, que ele joga na trave da meta colorada, então, assim, que falta, que azar que tem o Juninho que chegou agora no Flamengo, né? Ainda não conseguiu desempenhar seu bom futebol, mas ele vem tentando, mas é um jogador muito azarado, pelo que eu ando vendo, né? Até pelo que eu vi nas repercussões das mídias sociais, né? Além disso, teve uma cobrança de falta, pô, magistral do Gonzalo Plata ali no ângulo direito. Admito que quando eu vi pela TV eu achei que foi gol. Até o narrador ele começa a gritar gol e daí ele percebe que não foi gol, né? Mas foi uma baita batida de falta. Sem contar outras vezes que o Flamengo chegou com menos perigo. Assim, o Rocher ele trabalhou muito no primeiro tempo. O Anthony também fez 2 defesaças no segundo tempo no mesmo lance, assim. Apesar que a segunda defesa estava impedido. Mas entre os dois, definitivamente, os dois goleiros, entre os dois times, os goleiros do Inter trabalharam muito mais que o goleiro flamenguista, né? O Rossi, ele basicamente, a bola que foi no gol mesmo, ele deixou entrar, né? Teve uma bola do Vitinho que foi muito perigosa ali no ângulo esquerdo, mas não teve muitos lances decisivos assim. É bem verdade, devo dizer que o Ener Valencia tem uma chance magistral de fazer gol no final do segundo tempo. Ele erra o domínio, então assim, se ele domina ali, eu acho que era gol colorado.
o que seria pô, um balde de água fria gigante pra atuação do Flamengo, que não merecia perder a partida, o Flamengo não merecia perder. Eu não tenho certeza se o Flamengo merecia vencer, ele estava mais perto da vitória, mas não sei se tipo, ele chegou a merecer o 2-1. Se eu tivesse que chutar, talvez eu acho que o empate ficou de bom tamanho porque as equipes desempenharam. Pra mim seria mais tipo 1.5 gols pro Flamengo a 1 gol do Inter. O Flamengo mereceu um pouco mais, mas não sei se ele chegou a merecer o segundo gol de fato, né? Mas enfim, foi um confronto equilibrado, um confronto bom. Realmente o Flamengo ele conseguiu desempenhar melhor, mas eu acho que o Roger Machado, dentro das suas ideias, dentro do que ele propôs, dentro do que ele pensou que seria o jogo, mirando também a estreia na Copa Libertadores no meio da semana, então sabia que não podia jogar tudo de si. Tava com o elenco um pouco desfalcado, então acho que a estreia do Inter foi boa. O Inter deve sair perdão. O Inter sai do Maracanã mais satisfeito que o Flamengo. O Inter sai com esse sentimento, pô, ganhou um ponto. O Flamengo sai com o sentimento, pô, perdi 2 pontos no confronto direto, porque daí eu já adianto. Favoritos ao campeonato, rapaziada. Pelo que Internacional e Flamengo vem jogando, pelo que desempenharam desde o semestre do ano passado, pelas peças que eles têm, Alan Patrick, Vitão, que inclusive baita partida do zagueiro colorado, Vitão. Do outro lado, Léo Ortiz, Gerson, Arrascaeta quando conseguiu jogar, o próprio De La Cruz, enfim. E principalmente pelas grandes mentes pensantes de futebol que são esses, que tem esses times, né? Que é o Roger Machado de um lado, o Felipe Luiz de outro. O Roger Machado que já tem um técnico com um pouco mais de rodagem, mas que vem se reinventando, né? No Inter vem um excelente trabalho. O Felipe Luiz que é o primeiro trabalho da carreira. E, pô, tantos títulos já. Um jogador que tá tendo seu nome vinculado. O jogador não, perdão. Tem um técnico que tá tendo seu nome vinculado à seleção brasileira. Então, assim, acho que é um embate muito grande. E chances são que sejam times que estejam lutando pelo título brasileiro a temporada inteira. Obviamente, um pouco cedo falar, porque é começo de temporada, mas se tudo der certo, se tudo ir como os conformes, como a gente vai pensar futebol, estamos falando, rapaziada, de título brasileiro entre uma dessas duas equipes tem muita chance. Tu tem o Palmeiras ali, tem o Botafogo indo por fora, que não vem de um bom começo de temporada. Tu tem o Corinthians que pode galgar o seu espaço, principalmente pelo fato que, e lembrando, o Flamengo ele para no meio do ano pra parada do Mundial de Clubes, né? Então, assim, ele vai estar jogando, enquanto os times brasileiros, tipo Inter e Corinthians, que acho que vão se beneficiar muito disso, vão estar descansando, vão estar treinando. Então, acho que isso pode, né? Algum jogador, de repente, importante pode lesionar lá. Inclusive, falando em lesão, toda força ao Léo Pereira, espero que não seja nada, mas pelo visto sentiu legal o joelho numa entrada com o Carboneiro ali no segundo tempo, então espero que não seja nada pro jogador. Uma pena, vinha de uma partida excelente, até fez o gol flamenguista. Mas enfim, voltando ao assunto, né? Eu acho que essa parada mesmo no meio do ano, ele pode dar muita diferença pros times brasileiros que não vão jogar essa competição, né? Tipo, o Fluminense, se estiver numa situação delicada do campeonato, até o Mano Menezes foi demitido agora, pode sofrer muito pela parada no meio de ano. O Flamengo, ele pode sofrer por ter que, enfim, dar tudo de si, ter que desgastar seus jogadores, vamos ver. Mas a tendência natural do campeonato, pelo que eu entendo de futebol, pelo que eu vejo nessa temporada, nesse começo de temporada, é que esses dois times cheguem no final do campeonato brigando pelo título. E assim, portanto, a gente pensa o quanto esses 2 pontos podem fazer falta pro Flamengo lá na frente, quanto esse 1 ponto conquistado pelo Inter pode fazer falta. Que pode fazer falta não, né? Quanto pode se mostrar importante, se mostrar uma conquista grande. Então, resumo de fato, o Inter acho que ele tem mais argumentos, tem mais coisa a comemorar após esse jogo do Maracanã. O Flamengo tem coisa a se lamentar, mas sim, não era um jogo fácil, então também o fato de ter empatado, que eu até acho que, talvez pelo que as duas equipes apresentaram, é o resultado mais justo. Um pouco mais pra vitória flamenguista, mas é um resultado justo, não chega a ser nenhum absurdo do futebol. As equipes têm melhorado dentro do campeonato, baseado nos jogadores que eles não tiveram disponíveis hoje em campo. Então, assim, muito animado, o Brasileirão começou bem. Tivemos outros jogos no dia de hoje, não vou aqui falar sobre eles, mas focando nesse confronto gigante, confronto de colossos, o atual campeão carioca, o atual campeão gaúcho, que inclusive trocaram faixas dentro do jogo, é uma coisa muito bonita. As duas torcidas, né, organizadas das equipes são parceiras, então é um jogo que tem aquela rivalidade recente, principalmente alguns confrontos, rivalidade histórica, mas no fundo não é um jogo que a galera, né, tem respeito, etc. É um confronto de gigantes, de fato, né. Enfim, o que você achou? Você gostou do jogo? Quem que pra você mereceu a vitória? Qual que foi o gol mais bonito? Na minha opinião foi o Bruno Henrique. Enfim, comenta tudo aí que me ajuda demais, beleza? Cara, eu posto vídeo todos os dias aqui de futebol, então, pô, você gosta de Brasileirão, gosta de futebol, é só se inscrever que me ajuda demais. Aproveita aí e já deixa o like que me ajuda também. Enfim, é isso, um beijo, um queijo e o YouTube, mano, acho que você vai gostar de ver esse vídeo aqui, então assiste aí.